Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Ó, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 101. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não ocultes a vossa face no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua face. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele disse: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho,
porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus religiosos estão sempre colocando obstáculos no caminho de Jesus. Estão sempre se opondo, estão sempre querendo colocar Jesus em contradição. Esse não é o principal problema. É que eles fazem da religião argumento para as próprias ilusões da vida. Eles transformam a religião em instrumento para coagir, para se aparecerem e se oporem à verdade. Que religião enganosa eles vivem, e por isso crescem na ignorância. Não é a ignorância de não conhecer, é a de não querer conhecer. Não é a ignorância de não ter a verdade, é a de não querer se abrir para a verdade. A ignorância deles é a de se acharem donos da verdade, é acharem que já sabem de tudo e não precisam aprender. A ignorância dos fariseus é se acharem donos de Deus e da religião. A ignorância dos fariseus é se acharem mais sábios, mais conhecedores e mais religiosos que os outros. Por isso, a sentença para eles em vida é dura. Vós morrereis no vosso pecado. Não há coisa pior do que morrermos no pecado. E Deus não quer que morramos no pecado. Saiba que o grande pecado não é aquilo que queremos na verdade apontar para o mundo, o pecado dos outros. O grande pecado é a nossa própria ignorância a respeito da verdade. O grande pecado é não acolhermos a verdade como tal. É desse pecado que Jesus está se referindo. A esse grupo religioso, que são os fariseus que praticam as obras religiosas de uma forma primaz. São os primeiros a jejuarem, a pagarem o dízimo, a ocuparem os lugares nas sinagogas. São os primeiros a fazerem e se acharem melhores que os outros. Mas, infelizmente, vivem na ignorância da fé. Não acolhem a verdade de Jesus, transformam a religião em propriedade deles. Que dureza! Jesus disse: vós morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Primeiro, peçamos a Deus a graça de abrirmos os nossos olhos, porque nos achamos muito sábios e conhecedores da verdade. Peçamos a Deus a graça da profunda humildade, porque só por ela nos aproximamos de Jesus e a verdade se aproxima de nós. Peçamos a graça de ouvir a Jesus, de sermos guiados por Ele e sairmos dessa mania de querermos guiar e iluminar Jesus e dizer o que Ele tem de dizer para nós. É preciso ter a graça de saber ouvir, pois quem não sabe ouvir morre na ignorância, morre no seu próprio pecado, e Deus não quer que morramos em nenhum dos nossos pecados. Que Deus cure a nossa cegueira, o nosso orgulho, a nossa soberba e nos liberte das ilusões, inclusive religiosas.